a gente precisa saber qual vai ser o andamento do clube. Sim. O que vão fazer com o treinador, se vão manter, se vão... Não manterão. Assim, eu espero que mude um pouco o clima. Astral. O astral, que tá vindo aquele astral que... Pesado. Porém, assim, eu não consigo entender porque o São Paulo não acha a consistência que tem um Palmeiras, que tem um Flamengo, até o América Mineiro, porque tem bons jogadores. Carpini já mostrou que na Libertadores não entende muita coisa de Libertadores. Porque deu pra ver no jogo do São Paulo, Sampaoli. Por quê? Porque me gusta como trabalha. Trabalha muito. Pasión por la pelota. É mesmo? Nossa. Não, o São Paulo precisa dessa cobrança. Eu não... Você acha que o São Paulo precisa de um dedinho na tomada? Precisa Quando de o um treinador cara tem meio um ambiente doido ali. horrível, Dedinho na Precisa de um cara que grita. Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar a terça-feira acompanhando as informações, as notícias do Tricolor. Carpini segue pressionado, pode cair a qualquer momento. Tem esse jogo contra o Flamengo, mas as informações é de que o São Paulo, a direção já está aí avaliando nomes para assumir o São Paulo nessa sequência da temporada. Vamos começar o dia aqui acompanhando as informações, as notícias do Tricolor. Amanhã tem jogo importante contra o Flamengo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo estreou com derrota, perdendo para o Fortaleza. Vamos ver aqui as informações, preparação do São Paulo para essa partida, deixar os créditos aos canais oficiais aqui na descrição, todos os links aqui abaixo. Se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Voltamos a falar de futebol agora para falar do São Paulo e do Thiago Carpini. O Carpini vive uma crise no São Paulo, que também vive uma crise com o seu torcedor. E o próximo jogo do Tricolor pode definir o futuro dele. A relação entre Thiago Carpini e diretoria do São Paulo está estremecida. Se na última semana havia respaldo da alta cúpula e dos jogadores, agora é somente o elenco quem mantém Thiago Carpini no cargo. A apuração do repórter Vinícius Nicoletti é de que hoje há um distanciamento e até mesmo um silêncio por parte da diretoria do São Paulo relacionada ao treinador. Inclusive, nesta segunda-feira, ele foi acompanhado de perto pela alta cúpula. Rui Costa, Carlos Belmonte e também Muricy Ramalho avaliaram o trabalho do treinador e a atividade desta segunda-feira no centro de treinamentos. Inclusive, a diretoria nega, mas segundo a apuração da ESPN, o São Paulo já busca outras opções para substituir Thiago Carpini. O treinador já vinha sendo hostilizado pela torcida do São Paulo nos últimos jogos. Após a derrota para o Fortaleza no Morumbi, ele foi vaiado e chamado de burro. Uma relação bem diferente da construída no início da temporada, quando foi campeão da Supercopa diante do Palmeiras e quebrou um longo jejum diante do Corinthians na Neoquímica Arena. Agora, fica na memória do torcedor as 4 derrotas para Santos, Ponte Preta, Tajeres e Fortaleza. O torcedor também guarda ainda na lembrança a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista. Thiago Carpini começou a semana no comando do São Paulo, mas não sabe se vai terminar. Isso porque a avaliação da diretoria vai passar pelo jogo de quarta-feira, o confronto diante do Flamengo fora de casa no Maracanã. Em caso de um novo revés, Thiago Carpini pode deixar o comando do São Paulo. E essa é a questão. O jogo é fora contra o Flamengo. Se vira aí, ganha aí, né? A gente sabe que diretoria, isso é muito claro, escolhe também, não estou falando que ela está escolhendo isso, mas ela sabe que um calendário, existem momentos mais propícios para uma troca, né? E me parece uma situação com cara de ficando irreversível. Não estou falando baseado em informação, não. Quando a gente vê esse roteiro, reverter esse roteiro, André, me parece absolutamente improvável. Reverter esse roteiro, Felipe, é aquela situação em que o técnico volta do portal de transferências. É muito raro. É muito raro. Entrou no portal, a porta de trás fechou e só da frente, que é com vista para a rua, quando ela abre também não tem jeito. Esse tratamento de silêncio, digamos assim, esse distanciamento que o Carpini estaria sentindo, de acordo com a apuração do Vinícius Nicoletti, é próprio também de treinadores que vão sendo colocados cada vez mais de lado, vão se sentindo cada vez mais afastados, embora ainda estejam ali, ou porque um substituto viável ainda não foi encontrado, ou porque as pessoas que tomam decisão entendem que ainda não é o momento de anunciar uma decisão que já está tomada. Assim, na maioria das vezes, assim, massacrante maioria,
que o resultado precisa manter o emprego de um técnico, é porque ele já foi demitido. Foi demitido já. Ele só continua trabalhando, enquanto não dizem a ele que, olha, não precisa mais voltar. E é uma pena, porque as pessoas que contrataram o Carpini a menos de 20 jogos, eu digo menos de 20, porque, óbvio, São Paulo não tem 20 jogos no ano. 17. Eu falo menos de 20, porque, assim, o treinador não tem 20 jogos, gente. Com isso eu quero dizer que o trabalho dele é bom, que ele merece todo o apoio. Apoio todo treinador deveria merecer num início de trabalho assim, uma coisa tão precoce. 17 partidas. As pessoas que o contrataram e que em momentos de euforia que aconteceram, disseram a ele que ele era um jovem entendedor, disseram sobre o Carpini que ele era um jovem entendedor de futebol, que nós encontramos. Essas pessoas agora estão em silêncio, como revelou o Vinícius. E o São Paulo volta a jogar em casa só no clássico com o Palmeiras, certo? Tem viagem para o Equador, na Libertadores, não é simples. Tem jogo fora de casa com o Flamengo, você quer uma situação mais complexa para um treinador que precisa, entre aspas, defender seu emprego? Então, me parece mesmo uma questão de tempo, São Paulo encontrar alguém que possa assumir o time ou resolva sucumbir mesmo ao veredito que já foi anunciado pela arquibancada real, né, que é a que vai no estádio, e a arquibancada virtual, que é a que se manifesta nas redes sociais. Zupac. Uma coisa que me incomoda muito, e é o que a Duda nos trouxe no boletim, e evidentemente o São Paulo não vai confirmar isso oficialmente, mas as apurações, não só nossa apuração, mas de outros veículos também, é que o São Paulo já iniciou contatos para ver quem é que vai ser o próximo técnico. Você expor o seu profissional a trabalhar sob essas condições, de todo mundo saber que já estão ligando para o próximo, já estão procurando o próximo, isso é muito desrespeitoso, né? Então, assim, entendo e concordo com várias críticas ao trabalho do Carpini, acho que as coisas degringolaram cedo demais na temporada e ele não conseguiu retomar, embora o time tenha melhorado o desempenho em algumas das partidas, não fez um jogo tão ruim contra o Fortaleza, não tinha feito um jogo tão ruim contra o Cobressal, embora tenha demorado a marcar os gols da vitória, mas no todo ele estava com dificuldade, ele está, né? Não sei se a gente fala tal, estava com dificuldade para tocar o trabalho, para recolocar o trabalho no trilho que ele parecia estar no começo da temporada. Agora, daí a gente saber que o time já está procurando outro e o cara trabalhando e tem que reverter o quadro no cenário mais ingrato do campeonato, né? Entende-se que o Flamengo é o melhor time no papel do país. Qual é o pior jogo da temporada? É você ir para o Maracanã pegar o Flamengo. Então, o pior jogo da temporada é o jogo em que ele tem que mostrar que ele pode continuar, quando todo mundo já sabe que ele não vai continuar. Então, acho isso muito degradante para a figura do Thiago Carpini. O que me chama a atenção, e eu acho que é algo a ser observado com um aspecto mais positivo, é o fato de o grupo estar ao lado dele. Né? Porque nessas situações é fácil o grupo largar. E o grupo, como um todo, o defende a cada declaração. É só por isso que ele está aí ainda. Porque eu gosto muito de usar esse exemplo, assim, essa metáfora dos 3 pilares que seguram o técnico. Que é o pilar interno, que é o ambiente com os jogadores, o pilar externo, que é o que a opinião pública, torcida, acha dele, e o campo, o resultado. O pilar do campo está desabado. O pilar externo está desabado também. O que mantém o Carpini é o pilar interno, que é um pilar muito importante, que é o que muitas vezes tem um olhar mais fiel para a qualidade do trabalho executado, que é quem está no campo no dia a dia. E esse olhar, ele é positivo por quem está perto dele, mas não vai ser isso que vai segurá-lo, porque ele fatalmente será demitido. E é claro que a derrota para o Fortaleza na abertura do Brasileirão não é o motivo pelo qual a gente está conversando sobre isso. Desde o Campeonato Estadual, São Paulo vem caindo e começo de Libertadores, na volta do clube a essa competição e começo de Brasileiro, não mostraram que as coisas vão melhorar, pelo menos até agora. Sim. Agora, são 9 confrontos entre São Paulo e Fortaleza. O São Paulo não ganhou nenhum. Nenhum, e perdeu 5. O Rogério Ceni perdeu do Fortaleza como técnico do São Paulo. Dorival perdeu para o Fortaleza como técnico do São Paulo. E o Vojvoda já ganhava do São Paulo quando era técnico do Tajeres. É isso. Eliminou o São Paulo numa fase preliminar de Copa Libertadores. Então, assim, o Carpini também não está fazendo nada do que os outros já não fizeram. Vamos seguir aqui o esporte. Thiago Carpini ou é exagero? Então, é aí uma questão minha, em relação a qualquer profissional. Eu não gosto de falar de um treinador. Você demitiria? Claro. Eu não gosto de falar isso. Tá? Porque você não tem. Você não demite ninguém, né? Ninguém, nem as pessoas que eu eventualmente devesse demitir. Tá legal o trabalho? Claro que não tá.
E eu também sou ao contrário a ficar mudando a toda hora. Pois é. Mas que não tá legal, é evidente que não tá. Ah, tá ficando em cima do muro? Pode falar. Eu não vou admitir, porque eu não quero que o Carpini chegue. Mauro, sai do SBT. Porque você... Mas que não tá legal, não tá. Ponto. Sim, senhor. Jamais esquecerei a sua boa ideia lá atrás, quando você falou que o Felipe Luiz seria um nome. Hoje ele está dirigindo a base do Flamengo. O São Paulo não contratou o Felipe Luiz, mas contratou um técnico com mais rodagem até do que o Felipe Luiz como treinador. Ao escolher banca ou esses quantos meses? 3 meses? 4 meses? Desde janeiro. De janeiro para cá, já é tempo suficiente para você fazer uma avaliação, mesmo com o campeonato começando, com a Libertadores começando, com a Copa do Brasil chegando para o São Paulo. Olha, Kleber, não é cedo para fazer uma avaliação, até porque o Carpini ele chegou com todo o respaldo. Mas isso daqui é falando como torcedor, apaixonado pelo São Paulo e vendo a maneira com que o São Paulo joga. Então, eu falei do Felipe Luiz porque, apesar de não ter uma bagagem como treinador, como atleta, sabe como é Libertadores. Então, já que era para apostar, quer dizer, apostaria... no momento, sim, um cara que nunca foi treinador, mas é o Felipe Luiz, chegaria com mais moral do que um cara que é treinador, mas ainda é... vivendo. A questão, porque nós estamos falando de aposta, também Sim, não seria o nome sim, ideal, sim. entendeu? Mas pela aposta que o São Paulo gostaria, que fez com o Carpini. O Carpini já mostrou que na Libertadores não entende muita coisa de Libertadores. Porque deu para ver no jogo do São Paulo muitas dificuldades. E outra, já a torcida pegou no pé, pode ganhar 3 jogos seguidos, perdeu, vai sair. Então, eu já optaria por outro treinador, sinceramente. Gosto muito do Carpini. Eu hoje proÃo Paulo, eu arriscaria, sabe nem quem? No Sampaoli. Olha Nossa, aqui, ó. No próximo bloco a gente vai continuar falando do São Paulo, porque ele fala do Sampaoli, já houve reação aqui das arquibancadas e hoje começou a circular o nome do Luiz Felipe Scolari, que eu repito, acho uma maldade com o Thiago Carpini, até o instante em que ele é técnico do São Paulo. Mas daqui a pouco a gente vai conversar. Não, peraí, por que Sampaoli? O Cicinho no bloco anterior disse assim, repita, você quer saber? Porque me gusta como trabalha. Você quer saber quem eu contrataria para o São Paulo? Quem? Sampaoli. Por quê? Porque me gusta como trabalha. Trabalha muito. Pasión por la pelota. É mesmo? Nossa. Não, o São Paulo precisa dessa cobrança. Eu não... Você acha que o São Paulo precisa de um dedinho na tomada? Precisa de um cara meio doido ali. Dedinho na Precisa tomada. de um cara que grita, um cara que põe briga os com o caras elenco inteiro. realmente pra correr, pra suar, porque... E ninguém gosta dele, Ele só não dá movimento. Não, tem que gostar, tem que dar resultado, meu irmão. Eu também não gosto do São Paulo, não. Sei que onde ele passou, ele não deixou... títulos e amigos. Você não gosta dele sem conhecer, mas... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não sei se eu contrataria o São Paulo. Não. Mas acho que o Cicinho tem um bom diagnóstico sobre o que talvez o São Paulo precise. E acho que é uma... o São Paulo não foi campeão. É verdade. O São Paulo não tem título. Do Brasil. Fora do Brasil também? Não, para a seleção chilena, ele montou uma baita seleção. Ok, como no clube. Ele foi campeão da Sul-Americana, que foi o melhor momento dele em termos de título. Ele foi campeão da Sul-Americana com a Universidade do Chile e foi campeão da Copa América com a seleção chilena. E que mais, Emerson? Só. No Santos foi bem. E foi um grande vice-campeão do Flamengo maravilhoso, Jorge Jesus, em 19. Eu acho que ele fez um trabalho no Santos no campo. Eu fui lá fazer entrevista com os caras lá, fiz entrevista lá, os caras falaram assim, pô, ele é estranho, ele não fala oi, ele não fala tchau. Pergunta pro nosso amigo que a gente tá falando agora fora do ar. O Serginho, o Chulapa, falou, pô, ele... E os caras do Santos, pô, ele não passa nada pra ninguém, e ninguém sabe o que ele faz, ele afastou os caras da comissão técnica. Tudo bem, é o estilo dele. Agora, acho que o trabalho que ele fez no Santos e o começo de trabalho no Atlético, pra mim, ele é um cara que rapidamente o time responde do jeito que ele quer. Mas não mantém, né? Aí é o ponto. Se tiver 2 meses de trabalho para acabar o campeonato, eu contrato o São Paulo. E depois... Como diz o... Dá a volta olímpica, eu demito o São Paulo. Mas o São Paulo vai ficar
esperando, o São Paulo vai ficar buscando um perfil Dorival? Não vai encontrar. Então precisa de um cara o quê? Que joga junto com o time ali. O São Paulo você está considerando que não tem mais Carpini, que não dá mais. Eu tenho dúvida. Eu vou dizer assim... Não estou considerando, é fato, não vai ficar. Eu vou dizer a minha opinião. Eu entendo. Acho que a tendência é que é muito difícil ele segurar a barra. Ele tem um jogo contra o Flamengo no meio da semana pelo campeonato. Quarta-feira. Aí no final de semana, não sei. Mas é um jogo Campeonato Brasileiro. E depois começa a Libertadores, que ele tem que dar a volta por cima. Foi muito pouco que fez até agora. A única coisa que eu acho, assim, eu vou fazer que nem o Mano. O Mano gosta dessas... Ele faz figuras de linguagem, né, Mano? Analogias. Eu vou lá na loja e compro um liquidificador. Aí o liquidificador faz um barulho que eu não gostei. Eu já jogo fora? Eu tenho que esperar um pouquinho. Você tem a opção de trocar. Você tem a opção de trocar. Não, é que o liquidificador não. Você compra um carro. Aí você vai lá e troca o carro no dia seguinte, porque você achou que o vidro do carro não abre. Pô, você comprou o carro, você que escolheu o carro. Mas se você tem dinheiro e condições de trocar, troca. É uma cultura errada, tá? Então não fica reclamando que time paga multa para treinador. Não. A questão é a seguinte, eu acho completamente errado colocar multa. Pô, depois que eu escolhi, agora sim, se ele fosse... É que assim, ele era um gênio até ganhar do Palmeiras. Acho que Kleber. É que muito... Ele pegou o Júnior. Exato, Beleza. pegou o trabalho do Dorival. Beleza. E a hora que ele precisou da impressão digital Na hora dele... que precisou fazer a curva, ele se perdeu e jogou o carro no muro. Mas convenhamos, ô Kleber. Porque ele é um piloto que está começando a vida. Não, mas é que tá. Mas, ô Kleber, esse é o problema. E o São Paulo sabia. Mas esse é o problema. Era uma A padoca lá dos perto de casa tem uma placa gigante lá. Contrata-se padeiro embaixo, com experiência. Clube grande, Kleber, ainda mais quando você tem expectativa, o São Paulo, que vinha de um bom trabalho do Dorival e tem um elenco competitivo, não dava para dar esse cargo pro Carpini. É arriscar demais com um treinador inexperiente. Agora, assim, esse papo... Mas eu continuo achando que, assim, a nossa conversa aqui é até deselegante. Sim, bastante. Porque o São Paulo tem um técnico. O São Paulo é que tem que decidir, não eu, não nós. O São Paulo é que tem que decidir. Ao meu ponto de vista, eu escolhi... Eu tenho quantos jogos do cara? 15 jogos, 12 jogos. Mais. Por aí. 12. É a temporada. Ele tem 3 meses. 12 jogos no Campeonato Paulista, 13 jogos com a Supercopa, 14 jogos com a eliminação no Paulista, 15 jogos com a Libertadores. Foram 13 no Paulista porque ele cai nas quartas, né? 13 mais 2 de 17. Libertadores, mais... por aí. 17 jogos. Eu acho pouco ainda. Também acho. Mas que ele é um piloto que vai ter dificuldade para fazer uma curva em Mônaco, ou vai ter dificuldade para fazer a Eau Rouge na Bélgica, porque ele ela não é com o tá pé com embaixo. uma Sauber, ele tá com um bom carro. Eu confesso, hoje eu não tenho a menor ideia de citar 4 escuderias de Fórmula 1, mas enfim, qual é um carro médio hoje do... A Sauber. A Sauber... Não, a Sauber. Não, olha aqui, mas assim, o Filipão, nós estamos acabando o programa, vocês estão vendo ali o relógio, olha lá, 42,5. O Filipão seria um nome interessante? Eu nessa nossa permaneceria com o Carpini. Para Libertadores. Vai, boa, permaneceria com o Carpini. Você? Nesse cenário, Filipão e Carpini e Filipão. Você trocaria? Não, eu gosto muito do Carpini. Pelo momento agora, trocaria. Filipão seria bom? Não traria o Filipão. Não traria o Filipão. Tá me dizendo a opção Carpini ou Filipão ou não, Carpini e outra pessoa? Sem Carpini ou com Carpini? Sem Carpini. Mano? Eu gostaria do Filipão. Acho bom nome. Amar para Libertadores. Precisa ver se o Filipão gosta. Amanhã tem Paris. O que você está achando que vai ser o São Paulo nesse Campeonato Brasileiro a partir de uma derrota na estreia para o Fortaleza dentro do Morumbis? Lembrando que há muito tempo que o São Paulo não vence o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Tem perdido muito mais do que empatado. Não, a estreia é terrível do São Paulo. E a gente precisa saber qual vai ser o andamento do clube. Sim. O que vão fazer com o treinador, se vão manter, se vão... Não manterão. Eu acho difícil. São Paulo já conversa com alguns treinadores. Não é muito fácil você conseguir um treinador a essa altura da temporada, né? Com o Campeonato Brasileiro já começando. Mas... assim, eu espero que mude um pouco
o clima. Astral. O astral, que tá vindo aquele astral pesado, né? Que a gente viu um pouco com o nosso grande amigo Rogério Ceni. Essa coisa de energia, né? Desconfiança, energia. O primeiro tempo não foi ruim do São Paulo, né, Fábio? Não, não foi. E a gente conversava, né? A falta, de repente, de sorte nesse momento do Carpini também, né? Que ele faz um primeiro tempo bom e não consegue sair na frente. Aí vem essa energia que o Luiz falou. No primeiro ataque do Fortaleza, sai o gol e o Morumbi já desaba. Já desaba em cima dele, os jogadores saem. Tá sobrando só pra ele. A gente sentiu muito essa pressão no Corinthians com o Silvinho e com o Fernando Lázaro também, que nós gostávamos do treinador, sabia que o trabalho poderia andar de repente, só que essa energia negativa dentro do estádio influenciava realmente na... Esse é o risco, né? Quando você contrata um treinador que não tem tanto historial, tantas costas largas. Uma pena. E ele tá dando azar também com as lesões, né? Não. Tá conseguindo azar ou... manter um time, vários jogadores no DM, não consegue repetir time. E os principais, né? Caleli nunca conseguiu jogar 100%. Ainda tem uma outra... A última a entrar no DM, hoje à tarde o Rames Rodrigues no treinamento apontou ali uma grau meio. Existe grau meio? Não, grau 1. Quanto foi grau 1? O que é grau 1? Só pra gente entender. Porque a gente costuma escutar grau 2, grau 3. Grau 1 é o quê, Fabuloso? Uma dorzinha. É uma dorzinha? É uma dorzinha. Se quiser, vai. Com toda certeza. E assim, há razões para não querer ir na próxima, que a próxima é o Flamengo no Maracanã. Flamengo no Maracanã. Só essa resposta. Correr o São Paulo para Agora, convenhamos, não estamos nem analisando o cara, hein? E nem o futebol do cara. Mas que micaço é o Rames Rodrigues até agora, hein? Né? Que micaço. Sim, a expectativa que foi criada, o currículo que ele carrega, né? Jogador de Copa do Mundo, Bayern de Munique, Real Madrid, o que ele produziu até hoje. É algo que. Mas me parece que a própria vontade também. A maior decepção para mim é essa. O cara está com vontade grau 1, a gente vai. O envolvimento emocional dele. O movimento emocional dele com a entrega, o comprometimento. Envolvimento emocional é zero. Próximo de zero. Zero. Isso é o que mais sinto. Agora, Luganão, como é que o jogador costuma reagir ou sentir quando ele sabe já, e vocês sabem muito mais do que qualquer um, que o treinador já era, que o treinador não vai ficar? Não, aí vai no caráter do jogador, né? Eu muito no que Caleli falou semana atrasada. Eu corri para Rogério, eu corri para Dorival e agora para quem vier. Acho que isso no caráter do jogador. Na época nossa, e também foi Milton Cruz, foi Cuca, foi Leão, foi Autori, foi Roja. Se você é honesto, você tem caráter, você vai sempre ao final com qualquer um. Dando certo ou dando errado? Até porque o jogador sabe que a maior responsabilidade dele mesmo, o jogador sabe, é nossa culpa, mais ou mais fácil echar o cara. Fala o jogador de caráter, né? Jogador de caráter com mínimo de intelecto, né? Para entender essas questões. Eu acho que a grande parte do elenco de São Paulo, né? Porém, assim, eu não consigo entender porque o São Paulo não acha a consistência que tem um Palmeiras, que tem um Flamengo, até o América Mineiro, porque tem bons jogadores. Se criticou muito o esquema com 3 zagueiros. A gente ganhou tudo sempre com 3 zagueiros. O ano passado, o Abel, em Palmeiras, ganhou o título com 3 zagueiros. O sea, não vai por aí. Não é esse o segredo. Enfim, um tema de energia, coletivo. Por que se machucam tantos jogadores? Será que correm errado? Será que estão fazendo algo errado na preparação? Quantas lesões musculares já houve no elenco do São Paulo nessa temporada? Não sei. Mas muito. Com o Rames agora, 19. Mas Rames... nos últimos anos já vem assim. Rames é grau 1. Grau 1. Esse não conta. Esse não entra, Plia. Então, mas Fabinho, a gente está em abril. Mas os últimos anos do São Paulo, sim, não. O DM lotado já vem com... No período Dorival, menos, hein? Tá. Aí quando a coisa vai andando melhor e a energia boa... Outro jeito de jogar. O esporte tem relação também, não pode? Claro que tem. Claro que tem. Ganhando, mentalmente você está muito mais leve e isso... Agora você embarca... Sabe o que acontece com o Carpini, que a gente acompanha um pouco, e aí tem relação com o tempo de trabalho, com as lesões, mas assim, as lesões não fazem tanta diferença. É porque assim, eu já falei isso algumas vezes, né? A maneira como eu enxergo a bola. O São Paulo, ele não tem um padrão de jogo, isso independe das peças.
muda a qualidade, o padrão é parecido. Então, assim, você pega o Palmeiras, o Flamengo do Tite, sei lá, outros treinadores, tem um padrão. Vou dar um exemplo básico, assim, você vai fazer uma saída de bola, né, com 2 zagueiros. É quase sempre o mesmo cara que vem buscar a bola, a partir do que ele pega, é quase sempre a mesma situação que ele cria. Isso é padrão de jogo, né? Então, assim, muda-se algumas vezes, mas a tendência é que se repita mais, né? Pega o Fluminense do Diniz, tem um padrão de jogo. Quando a bola chega de um lado, tem tantos jogadores ali, independente de quem seja, quem faz a saída, a bola cai no pé. Até não gostar, mas tem um padrão. Tem um padrão. O São Paulo não tem isso. E aí, o que eu falo das peças é porque quando você tem um padrão e você treina isso e aquilo entra no automático do jogador, isso requer um pouco mais de tempo, né? Por isso que eu falo do tempo também. Mas o São Paulo não tem. O São Paulo, assim, um exemplo disso. O São Paulo vai sair, cada hora vem um jogador buscar. Sabe? O zagueiro pega uma bola, uma hora ele sai curto, uma hora ele sai pela lateral, uma hora sai com uma bola longa. Então, você olha para o São Paulo e, assim, as peças são colocadas, né? O time é treinado, lógico que é. Mas, na minha opinião, eu acho que falta isso. As alterações são sempre muito criticadas também, Capito. Também. Eu acho que o Carpini, a leitura dele, eu acho que faz parte da maturidade do treinador. Ele é muito jovem, os times que ele trabalhou, enfim, não sei. Ele não tinha essa cobrança que o São Paulo tem. Exposição. Então, ele demora um pouco para ler. Quando ele escolhe a peça, não é a escolha correta. Então, é um processo, é isso que a gente imaginava, que quando o São Paulo trouxe o Carpini, que isso tinha sido muito bem conversado, sabe? Assim, você sabe quem você está trazendo, que tem qualidade, mas que tem imaturidade, que tem aprendizado, e aí o São Paulo não dá tempo para isso. Tem algumas coisas até meio contraditórias. É claro que quando você entra num espiral negativo, fica tudo mais complicado mesmo, mas William Gomes, que é um menino do Sub-17, no ano passado já teve algumas chances com o Dorival Júnior. Nesse ano, no Campeonato Paulista, atuou apenas por 8 minutos. Aí, nesse jogo, você perdendo para o Fortaleza, você saca o lateral esquerdo. Que também está sendo muito criticado. Mas não, o Wellington não entrou. Ele lançou, ele tirou o Michel Araújo, que estava jogando na área esquerda, para colocar o William, e não o Wellington. Sim, exatamente. Num jogo de Campeonato Brasileiro, com peso maior. Exatamente. Mas se está treinando melhor e se ele acha que o moleque... Mas por que no Campeonato Paulista não entrava? Por causa das opções também, ele tinha mais opções também no Campeonato Paulista, né? Nesse ele não tinha opção. E o Wellington no banco. Não, mas o Wellington no Paulista começou a ser criticado a medida que não tem renovação, torcida começou a xingar. Aí não sei como está reagindo o menino a essa pressão. Talvez ele viu agora... Ele está com dificuldade de renovar o contrato também? Tá... Não, lógico. A partir dessa situação que está sendo xingado para a torcida. Sim. Não só por rendimento. Talvez isso mexe com o menino. Deu na cara que não vai ficar. Talvez São Paulo já está escolhendo o substituto dentro da instituição. Para a gente arrematar o São Paulo aqui, vocês acham o quê? Tenta resolver com algum treinador renomado brasileiro ou vai em busca de um estrangeiro? Luiz, o que você faria? Com as opções que a tendência é hoje, que seja um estrangeiro. Tem informações que já teve 3 entrevistas hoje, mas com as opções que tem hoje... Quem é Luiz? Que treinador? Sabe não? Você sabe, Luiz? Lirra sabe. Lirra sabe. Mas solta você que com você os caras não vão brigar. Não, Lirra, velho. Você que aqui vai de pesada. Mas... É difícil, Plirra. Tem que ver o que busca a diretoria, mas eu tentaria um estrangeiro. Agora, se o São Paulo vence a Flamengo mais uma vez em Maracanã, quarta-feira, como tem sido normal nos últimos anos, o que acontece? Essa búsqueda continua. A ruptura da torcida com o Carpini chegou num ponto que nem uma vitória... Vai empurrar para a próxima. Sim. Depois tem o Atlético Goianiense em Goiânia. Depois o Barcelona em Guayaquil. Depois tem o Palmeiras no Morumbi. Uma dessas... Então, ele o Fábio falou da questão do Silvinho e do Lázaro, né? Porque assim, você vê, os caras estão remando, né? Que nem o Fábio, o exemplo do Corinthians. Os caras estão tentando ajudar, mas assim, é você meio que empurrando, né, meu? Na próxima rodada, quer dizer, vai ter uma derrota, um empate, uma coisa que acontece no Campeonato Brasileiro que é tão complicado, e aí vai vir a avalanche toda nova. Por falar em Corinthians. Galera, é isso. O Carpini tá na corda bamba, né? Tá por um fio aí no São Paulo. Bem complicada a situação do Thiago Carpini. Nas próximas horas aí, nos próximos dias, ele pode ser demitido. Tem esse jogo contra o Flamengo. Se tiver aí um resultado negativo, aí praticamente o Carpini está assinando, né, a sua demissão.
até porque o time não está jogando um bom futebol. A culpa não é só do Carpini, né? Não vamos colocar toda a culpa no Carpini, porque alguns jogadores não estão também jogando aquele melhor, né? Não estão dando o melhor de si. E o São Paulo também está convivendo com esses problemas de lesões que vem perseguindo o São Paulo aí há bastante tempo. O DM lotado, isso já vem aí de muitos anos, né? Não é só de agora. Mas o Carpini não está conseguindo fazer esse time jogar um bom futebol. O torcedor já desconfiado ali desde a eliminação do Paulista, do jogo contra o Ituano, né? Que o São Paulo classificou, mas na Bacia das Almas, com um gol do Lucas de pênalti, depois foi eliminado para o Novo Horizontino. O torcedor com essa desconfiança, desde que ele chegou, né? O torcedor, alguns com o pé atrás, porque ele é um treinador jovem, não tem bagagem ainda, né, para assumir o São Paulo e até mesmo segurar esse tipo de pressão que vem passando nesses últimos dias. E o time em campo, né, não está jogando mesmo um bom futebol. A diretoria, se o time continuar desse jeito, a diretoria vai ter que dar uma resposta e a gente sabe o que vai acontecer, né? Vai ser o Carpini que vai ser demitido, né? E a informação é de que o São Paulo já está atrás de nomes, né, para substituir o Carpini. Zubeldia é um nome que interessa. Já vi falando também sobre Luiz Castro. Nomes como Vanderlei Luxemburgo, né, Felipão, o próprio Mano Menezes, já descartados. Treinadores muito fracos também, não gostam desses treinadores, muito fracos. O Vanderlei tem a sua história, o Felipão, mas no passado agora não conseguiram, os times que treinaram não conseguiram fazer um bom trabalho. O Mano Menezes também foi demitido aí recentemente do Corinthians, então o São Paulo está aí com essa situação um pouco complicada, né? Tem que demitir o Carpini, acredito que isso vai acontecer, né? Ele tinha o aval dos jogadores e da diretoria, agora até a diretoria, né, já está aí mais afastada, né, do Carpini, mantendo esse distanciamento. Os jogadores ainda com esse discurso que estão com o Carpini, mas se o time continuar assim desse jeito, a diretoria vai ter que dar uma resposta e a gente sabe que o Carpini vai cair. E agora tem que escolher um bom nome, né? Porque já estamos aí com os campeonatos em andamentos. São Paulo continuar oscilando assim, né? Tropeçando, pode jogar fora aí a temporada, porque já começou a Libertadores, começou o Brasileiro, tem a sequência também da terceira fase da Copa do Brasil, então tem que escolher muito bem esse novo nome para assumir o time. Um cara que chegue tenha mais bagagem também, né, para assumir o São Paulo, quem sabe nessa sequência aí. Vamos aguardar, né? O Carpini aí com essa situação muito complicada, praticamente insustentável, né? Esse trabalho do Carpini no São Paulo. Deixa a sua opinião nos comentários, torcedor tricolor, se você é a favor, você é contra. Acredito que a maioria da torcida do São Paulo é a favor da demissão do Carpini. Qual nome você contrataria? Qual nome que você vê aí no mercado para assumir o São Paulo? Comenta aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu até o final. Uma ótima terça-feira, valeu e a gente se vê no próximo vídeo, galera.